Nos últimos anos, a gente viu uma mudança enorme no mundo dos games e do hardware, com o surgimento de jogos cada vez mais realistas, gráficos mais pesados e exigindo muito mais do nosso PC. No meio dessa evolução toda, surge uma pergunta que não sai da cabeça de quem está montando ou quer fazer aquele upgrade de qualidade no PC. E a pergunta é, será que ainda compensa investir em uma placa de vídeo com 8 GB de VRAM? Bom, e essa dúvida se tornou super comum, afinal durante muito tempo 8 GB de VRAM era considerado padrão de ouro. Se você tivesse uma placa com 8 GB, podia ficar tranquilo que rodava praticamente tudo. Mas e hoje, será que o efeito ainda é o mesmo? Será? Bom, com jogos como Hogwarts Legacy, The Last of Us e tantos outros jogos que estão sugando cada vez mais memória da placa de vídeo, será que esse padrão não ficou para trás nos dias de hoje? Não sei. E aí que entra a questão, será que você deve comprar uma placa de vídeo de 8 GB porque o preço é mais acessível, ou já vale a pena investir em uma placa de 12 e 16 GB ou até mais para garantir mais longevidade? Bom, e é justamente isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Eu vou te mostrar na prática como as placas de vídeo de 8 GB se comportam hoje, e em quais cenários elas ainda fazem sentido, onde elas já começam a sofrer e claro, quando faz mais sentido juntar uma grana a mais e pegar logo uma placa de vídeo com mais VRAM. Então já deixa o like para fortalecer o vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque eu garanto que esse vídeo pode te ajudar a não jogar o seu dinheiro fora. E antes da gente comparar as placas de vídeo na prática, é importante entender o que é essa tal de VRAM e por que ela é tão falada. E de uma forma mais simples, para que todos consigam entender, a VRAM é a memória dedicada da placa de vídeo. É nela que ficam armazenadas as texturas, sombras, efeitos e tudo aquilo que compõe a imagem que você vê na tela enquanto joga, trabalha ou no uso diário. E quanto mais pesado for o jogo, maior a quantidade de informações que precisa ficar guardada, para que o carregamento seja rápido e você não tenha quedas de desempenho. A VRAM é como se fosse uma mochila. Uma placa de vídeo com 8 GB tem uma mochila de tamanho médio, dá para levar bastante coisa, mas se você tentar encher demais, vai ficar apertado e vai faltar espaço. Já placas com 12 ou 16 GB têm mochilas maiores, que conseguem carregar muito mais dados ao mesmo tempo sem sufoco. E é aí que entra o detalhe. Porra, tem parada errada aí, irmão. Se a VRAM não é suficiente, o sistema precisa buscar dados direto da memória RAM do PC, que a memória RAM do PC é mais lenta comparada com a memória da placa de vídeo, resultando assim em quedas de FPS e aquelas travadas chatas que estragam a experiência e o uso do seu PC. Então a VRAM não é só um número no papel, ela impacta diretamente na fluidez dos jogos, especialmente nos jogos mais pesados de hoje, e principalmente nos que ainda estão por vir, como o GTA 6. Mas agora que a gente entendeu mais sobre o que é a VRAM, vamos para o que realmente importa. Como uma placa de vídeo de 8 GB se comporta na prática em comparação com placas de 12 ou 16 GB. E é aqui que surge um detalhe importante. Não é só sobre quantos FPS ela entrega, mas sobre a consistência. Por exemplo, em jogos mais leves ou bem otimizados, como CS2, Valorant ou Fortnite, uma placa de 8 GB ainda dá conta tranquilo. Você consegue jogar em Full HD e até em Quad HD em alguns casos com ótimas taxas de quadros. Mas isso vai depender da placa de vídeo que você está usando e do jogo. Mas o problema das placas de vídeo de 8 GB aparece quando a gente fala de jogos mais recentes e pesados, como The Last of Us, Hogwarts Legacy ou Alan Wake 2. Esses jogos usam texturas muito pesadas e consomem fácil 9, 10 ou até 11 GB de VRAM em configurações mais altas. E nesse cenário uma placa de 8 GB começa a sofrer. Você pode até manter bons FPS em alguns momentos, mas vai sentir aquelas quedas bruscas, travadas e até a necessidade de reduzir a qualidade gráfica para jogar de forma estável. Já com placas de 12 ou 16 GB a história muda. Elas têm fôlego para segurar essas texturas pesadas sem ficar empurrando dados para a memória RAM, o que faz com que o jogo fique mais fluido, com menos stuttering e mais consistência nos FPS. E lembrando que não é só em jogos. Se você usa o PC para edição de vídeo, renderização 3D ou até para streamar, mais VRAM também significa mais espaço para lidar com projetos maiores sem gargalos. A diferença entre 8, 12 e 16 GB não é só o número bonito na caixa, é a diferença real na experiência, principalmente em jogos mais exigentes e tarefas profissionais. Tá, mas e no fim das contas, será que ainda vale a pena comprar uma placa de vídeo de 8 GB em 2025? Bom, a verdade é que a resposta não é tão simples, porque depende muito do seu perfil de uso e também no quanto você pode investir. E para isso vamos dividir isso em cenários para ficar mais fácil de entender. O primeiro cenário é aquele jogador casual barra competitivo que quer rodar os jogos em Full HD. Então se você joga jogos como CS2, Valorant, League of Legends, Dota, Fortnite ou até GTA V, uma placa de 8 GB ainda segura muito bem, já que esses jogos não exigem tanta VRAM, só eles são mais otimizados e muitas vezes priorizam mais taxas de quadros do que texturas ultra realistas. E nesse caso uma placa de 8 GB é mais
mais do que suficiente e pode te oferecer um ótimo custo-benefício, já que você não vai gastar tanto para ter uma boa experiência. Já o segundo cenário é aquele jogador de jogos mais elaborados em Full HD ou até mesmo em Quad HD. Então se você curte jogos mais pesados como The Last of Us, Hogwarts Legacy, Alan Wake 2 ou Cyberpunk 2077, aí as coisas começam a complicar. Como eu já mencionei anteriormente, esses jogos modernos chegam a consumir 10, 11 até 12 GB de VRAM facilmente. E nesse cenário uma placa de 8 GB até roda, mas você vai ter que abrir mão de qualidade gráfica e talvez até reduzir a resolução, o que significa que mesmo comprando agora, em pouco tempo você vai sentir a placa ficar sufocada, fazendo com que surja a necessidade de trocar a placa de vídeo por uma melhor. E o cenário 3 é aquela pessoa que usa o PC para produtividade e uso profissional. Se a sua ideia é usar a placa de vídeo não só para jogar, mas também para edição de vídeo, modelagem 3D ou até mesmo streamar, quanto mais VRAM melhor. Softwares como Premiere, DaVinci Resolver, Blender ou outros softwares que conseguem aproveitar bem os 12, 16 GB ou mais de VRAM. Aqui nesse cenário uma placa de 8 GB já não faz muito sentido, a não ser que seja algo bem mais básico. Agora deixa eu abrir um ponto que pesa muito na hora de escolher uma placa de vídeo: o preço e a longevidade que ela vai trazer. Muita gente olha para uma placa de vídeo de 8 GB e pensa, pô velho, ela é mais barata, então eu vou economizar. Só que nem sempre essa economia faz sentido. Eu vou te explicar o porquê. Hoje em várias situações a diferença de preço entre uma placa de 8 GB e uma placa de 12 GB não é tão absurda assim. Em alguns casos a diferença pode ser de 200 a 400 reais, o que parece muito no momento da compra, mas se você pensar em tempo de uso, pode ser que esse dinheiro extra seja a melhor escolha. Um exemplo disso é uma placa de 8 GB que pode te atender bem agora em 2025, mas é bem provável que em 2 anos você já sinta limitações fortes nos jogos mais novos. Já uma placa de 12 ou 16 GB vai te dar uma folga maior. Ela pode durar 3, 4 ou até 5 anos com um bom desempenho dependendo da finalidade da placa de vídeo. Ou seja, às vezes você economizar entre aspas 300 reais hoje, mas daqui a 2 anos vai ter que trocar a placa inteira, gastando muito mais. Enquanto isso, se você investir um pouco a mais agora, poderia ficar tranquilo por muito mais anos. Então é aquele famoso ditado: o barato pode sair caro. E ainda tem mais, placas com mais VRAM também seguram melhor o valor de revenda. Se um dia você decidir vender para fazer um upgrade, uma placa de 12 GB vai ter muito mais procura no mercado de usados do que uma placa de 8 GB, porque ela vai continuar relevante por mais tempo. Então na prática não é só sobre pagar menos agora, é sobre pensar no custo-benefício a longo prazo, pensar o quanto tempo essa placa vai te atender antes de virar um gargalo. Então recapitulando tudo que a gente conversou, as placas de vídeo de 8 GB ainda não estão mortas, longe disso. E se o seu foco é jogar em Full HD, em jogos mais leves ou competitivos como CS2, Valorant, Fortnite ou até LoL, você ainda consegue tirar muito proveito delas. Elas entregam bom desempenho, têm preços mais acessíveis e atendem bem quem não está preocupado em jogar sempre na mais altíssima qualidade. E para esse público em específico ainda faz sentido sim investir em uma placa de vídeo de 8 GB de VRAM. Mas se a sua ideia é aproveitar os grandes lançamentos como The Last of Us, Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Red Dead Redemption 2 ou futuros jogos que vão exigir cada vez mais memória de vídeo, aí a realidade é outra. Com apenas 8 GB você vai acabar esbarrando em limitações. Limitações essas como texturas que não carregam direito, stuttering, quedas bruscas de FPS ou simplesmente a necessidade de diminuir a qualidade gráfica para manter o jogo jogável. E se você pensa em jogar em resoluções maiores como Quad HD ou até 4K, 8 GB já não dão conta do recado na maioria dos casos. Então nesses cenários 12 GB ou 16 GB viram praticamente obrigatórios para uma experiência estável nessas qualidades de imagem. Mas agora, se o seu objetivo é ter um PC que dure mais tempo sem precisar trocar de placa de vídeo, a recomendação é clara: investir pelo menos em 12 GB de VRAM, ou se puder já garante logo 16 GB de VRAM, mesmo que custe mais no momento. Mas eu garanto que você vai ter uma placa de vídeo com mais longevidade, que vai segurar bem os lançamentos dos próximos 3 a 4 anos e que inclusive vai ter mais valor de revenda se um dia você quiser fazer o upgrade. Então no fim das contas a verdade é essa: placas de 8 GB ainda têm o seu espaço, mas estão ficando cada vez mais limitadas quando a gente fala de jogos modernos e de quem busca longevidade no PC. E se você joga jogos competitivos em Full HD, elas continuam sendo uma ótima opção, porque entregam um bom desempenho sem pesar tanto no bolso. Mas se a sua ideia é jogar os lançamentos pesados de hoje e do futuro, ou até trabalhar com edição de vídeo e tarefas que exigem mais da placa de vídeo, aí não tem jeito. Vale muito mais a pena investir em 12 GB ou até 16 GB de VRAM em uma placa de vídeo. Então a grande questão de escolher uma placa de vídeo é você entender qual é o seu perfil de uso, já que não existe resposta única, mas existe a resposta certa para a sua realidade. Mas agora eu quero saber de você, qual placa de vídeo você usa hoje? E se você usa uma placa de 8 GB, me conta se você já está percebendo essas mudanças ou se ela está rodando tranquilo de acordo com as suas necessidades. Deixa sua experiência aí nos comentários, porque além de ajudar o canal, isso também ajuda outras pessoas que estão pesquisando e pensando em qual placa de vídeo comprar. E lembrando que eu vou deixar algumas recomendações de placas de vídeo aqui na descrição. E não se esquece, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui é vídeo novo toda semana. Então valeu por assistir até aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.